Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro do profeta Isaías, é a leitura de amanhã, do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler até o verso de número 7. No nosso plano, a leitura de hoje é o capítulo 54, amanhã os capítulos 55 e 56. Capítulo 55, do verso 1 ao verso 7, de 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Por Deus a Davi. 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Vamos fazer mais uma oração, queridos. Obrigado, ó Pai. Estamos reunidos como teus filhos nessa manhã, chamados pelo Senhor para nos congregarmos neste lugar e assim orarmos ao Senhor, bendizermos o teu nome, cantarmos hinos de louvor ao Senhor. Mas Deus, nos reunimos, sobretudo, principalmente, para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra que é ministrada aos nossos corações. Então fala conosco, ó Deus, pela tua infinita graça, pela misericórdia do Senhor que se renovou nessa manhã. Meu Deus, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos a compreensão e a sensibilidade para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, sairmos daqui edificados. Faça assim, meu Deus, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, final de ano, eu não sei quantas festas de final de ano você já participou, em 2017, eu não sei quantos convites você já recebeu, não sei quantas oportunidades você já teve de confraternizar, se não com a sua família, pelo menos com o pessoal do trabalho, se não com o pessoal do trabalho, pelo menos com a sua família, se ainda não, pelo menos aqui está programada. Ontem nós tivemos o encerramento da nossa juventude, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ali na casa do nosso diácono Cleuton, da Cida, do Zé e da Júlia, e foi um período maravilhoso, tremendo, alegria, fazer uma análise de tudo aquilo que Deus fez, como Deus nos conduziu, como Deus nos abençoou. Final de ano é isso, a gente vai tendo as nossas confraternizações, é um tempo de festas e geralmente de receber muitos convites. Nós não distribuímos mais cartões, é possível que alguém aqui ainda faça isso. Uma vez na minha vida eu fiz isso. Entreguei um cartão para cada um dos meus amigos, ainda era um adolescente, mas nós não temos mais tanto esse costume, mas ainda assim é tempo de recebermos e fazermos muitos convites. Também é um tempo da gente reavaliar a vida, e reavaliando aquilo que nós fizemos no ano de 2017, nós vamos projetando os nossos sonhos, reativando os projetos, reanimando o nosso coração para aquilo que possa vir a acontecer no ano de 2018. Tempo de reavaliação,
de vida, de projetos, de recomeço. O texto que nós lemos fala sobre alguns convites. Então, lembrando daqueles convites que geralmente nós vamos recebendo, das confraternizações que vamos participando, da avaliação que vamos fazendo na nossa vida, eu quero pensar nessa manhã sobre o maior de todos os convites. O convite que Deus mesmo faz a nós, seus filhos, nós, seu povo, e Ele nos convida, 2 pontos, um em cima do outro. Vinde a mim, vinde a mim. Em todo esse texto, o profeta Isaías, como boca profética, como lábios do Senhor, ele vai falando sobre esses convites que Deus faz ao seu povo, que faz a mim e que faz a você. Isaías, proferindo a palavra do Senhor, ele mostra também um modelo messiânico e a salvação que há somente no Messias. E nós damos nome a ele, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 11, vamos rapidamente, deixe sua Bíblia aí em Isaías, mas olha Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 11, palavras também do nosso Senhor, palavras de Jesus, nos versos 28, 29 e 30. Talvez a passagem mais conhecida, talvez a passagem mais famosa do convite que o próprio Cristo faz a nós. E ele diz, Mateus 11, 28, 29 e 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus retoma a mensagem profética, quando ele vai dizer ao seu povo, vinde a mim. Agora o filho, em Isaías, o pai dizia ao seu povo. O maior convite é o convite de Deus para as nossas vidas. Nesse tempo de celebrações, nesse tempo de Natal, precisamos nos lembrar, nesse tempo em que o shopping se veste de vermelho, em que o velhinho de barba branca, roupa vermelha, distribui pirulitos. E a Lara tem adorado ganhar pirulito, ela nunca tinha experimentado pirulito na vida, e agora ela ama pirulito. Nós precisamos nos lembrar, queridos, isso não é o Natal. Precisamos nos lembrar que o maior projeto do mundo foi o projeto de resgate promovido pelo nosso próprio Deus, através do seu Filho, Cristo Jesus. E ele cumpriu a vontade do Pai, encarnando, nascendo, fazendo sua tenda entre nós, brilhando sua luz para nós, seu povo, que antes andávamos em profundas trevas. Deus hoje, então, nos convida para estarmos juntos dele, por meio do seu Filho, do Deus menino, do menino que nasce, do Deus que brota nessa terra para nos dar vida, nascido lá na pequena cidadezinha de Belém. Hoje, revela sua luz e sua graça a nós. Jesus, a carta convite de Deus. O texto que nós lemos, queridos, em primeiro lugar, nos mostra o convite da graça. Versos número 1 e 2. O belíssimo convite da graça. Para quem tem sede, água. Vinde às águas. E a quem tem fome, vinde e comprai, sem dinheiro, mesmo que não haja o elemento básico, essencial para a aquisição de um bem, ainda assim é possível adquirir em Deus a sua bênção, a sua graça e a sua vida. Deus é fonte inesgotável e Ele mesmo tudo nos fornece. Ele quem nos dá. Quem deu antes a Deus para que depois pudesse ser restituído? Não foi assim. Antes, nós recebemos dele e agora damos com gratidão. E agora celebramos com gratidão nos lábios. E agora erguemos as nossas mãos aos céus, mostrando a nossa dependência. Que ele é suficiente em nós e nós não poderíamos alcançá-lo se não fôssemos antes alcançados
por sua graça, sem merecimento nosso. O texto, no verso 1 e 2, mostra essa perspectiva. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde também. Comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele então, no verso 2, mostra o que há de mais precioso, ou o que deve haver de mais valioso na nossa vida. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me, a palavra de Deus, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Os manjares aqui postos à mesa são ali colocados pelo próprio Deus. Não vale a pena correr atrás daquilo que não é divino. Não vale a pena gastar toda a vida sem ser com Deus e para Deus. Não é errado, querido, desejar as coisas boas que nós podemos adquirir, alcançar na nossa existência. Mas se Deus não está nesse negócio, se Deus não é o artífice de toda a obra, se Deus não é aquele que está nos dirigindo nesse caminho, então não vale a pena seguir por Ele. Somente se nos encontrarmos em Deus, caminhando com Deus e fazendo tudo para Deus, certamente, aí sim, somente aí, valerá a pena seguir este caminho, seguir esta vida, tomar este rumo. Uma vida que não é medida assim, queridos, não está no caminho certo e não vale a pena ser vivida, porque todos os deleites, todos os manjares, todas as maravilhas dessa terra só são plenas, só são completas se encontradas em Deus, por meio de sua graça revelada às nossas vidas. Deus então faz um convite da graça. E o convite da graça é: desgaste-se por mim, encontre-se em mim. Está com sede? Beba da minha água. Está com fome? Venha, e mesmo sem dinheiro, adquira de minha parte o alimento que há de satisfazer a sua alma. Em seu livro, Não Desperdice a Sua Vida, o pastor John Piper, ele narra uma situação interessante, que ficou muito popular porque foi fruto de uma pregação, e essa pregação se popularizou no YouTube, inclusive, com a legenda em português. Ele narra uma história interessante. Ele está lendo o Reader's Digest, a revistinha americana, e então um dos artigos falava sobre o sucesso de um casal de idosos norte-americanos que abriram ou começaram a vida, iniciaram a vida de casado, trabalhando muito, adquirindo tudo o que podiam com muito suor, até que, enfim, agora já idosos, já com toda uma vida passada, conseguiram aposentar. E cumpriram o grande sonho de suas vidas. Venderam tudo o que tinham, compraram uma pequena casa à beira-mar, e agora iam passar o resto de seus dias ampliando a coleção de conchinhas. E o John Piper disse que estava lendo o Reader's Digest, e ele lendo aquilo, e ele foi sendo tomado por uma indignação. Eu imito muito bem o John Piper, mas eu vou livrar os irmãos disso. Aqui, o pastor Ever já está rindo ali, porque ele sabe que eu faço muito bem. E o John Piper vai se indignando e dizendo assim: não, nossa sociedade entendeu que passar o resto dos dias colecionando conchinha é sucesso, é felicidade, é alegria. E ele faz um paralelo. De outra feita, recebi a notícia em minha igreja. 2 missionárias, enfermeiras, que haviam passado a vida inteira trabalhando nos Estados Unidos, se aposentaram e pensaram: agora que nós não temos esses compromissos, nosso salário está garantido, nós vamos deixar tudo nos Estados Unidos e vamos para a África, tomar conta de comunidades isoladas que ainda não conhecem o Evangelho. E abandonaram tudo e foram para lá. Ainda nos primeiros anos da missão,
elas pegaram um carro e quando estavam indo por uma montanha, descendo para encontrar uma comunidade, o carro perdeu o freio, elas não conseguiram controlar o carro ultrapassou a barreira e caiu no barranco. E as duas missionárias morreram. Quando leu a notícia na igreja, foi o pranto, o desespero. Morreram! Meu Deus, como o Senhor permitiu! Que desgraça! E então John Piper juntou as duas histórias e disse: não, nós avaliamos a vida pela ótica errada. Nós achamos que duas missionárias que estavam no campo e decidiram entregar a vida para um missionário que morreram é uma desgraça. E um casal de idosos que venderam tudo que tinham e resolveram passar o resto das vidas colecionando conchinhas é sucesso. E John Piper diz: não, ele fala assim, não. E ele diz: não é possível. Desgraça. Desculpa a força da palavra, mas é o que ele usa. É gastar a vida inteira sem se dedicar a Deus, enquanto glória, sucesso, brilho é gastar-se por Cristo e padecer-se pela obra, abandonar tudo e morrer pregando o evangelho é o que é glória pela ótica do reino. Passar o resto da vida colecionando conchinhas é perder toda a sua vida. E o tema do seu livro é: não desperdice sua vida. Eu indico, se os irmãos quiserem adquirir, é bem fino e interessantíssimo. Embora fino, profundo. Onde está a verdadeira tragédia da nossa existência? O que é que nós estamos construindo? Podemos passar a vida inteira lutando para conquistar coisas e perder a saciedade da nossa sede e fome, porque não nos encontramos em Deus. Recebendo a graça, de graça, da parte de Deus. É assim que poderemos alimentar a nossa vida, pautar os nossos dias, encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência. Do contrário, viveremos uma tragédia. Chegaremos ao final dos nossos dias e olharemos para trás e dizemos: o fim foi trágico, porque não nos encontramos em Deus. Receba então, querido, o convite da graça. Venha, tome a água, coma, receba o vinho e o leite, tenha prazer e deleite no Senhor, coma dos finos manjares do nosso Deus, encontre-se nele e dedique toda a sua vida a Ele. Não gaste a sua vida naquilo que não é de Deus. Mas o segundo convite é o convite da aliança. E então nos versos 3, 4, 5, o nosso Deus diz assim ao seu povo, a nação de Israel, e diz também a nós hoje, seu povo: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Olha aí no seu texto, estamos no verso 3. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Nós conhecemos um Deus que faz aliança, um Deus que é um Deus de pactos, um Deus que se aliancia com o seu povo e firma conosco um compromisso, uma aliança da qual Ele mesmo é o fiador. Deus, quando se aliancia conosco, querido, nós, o seu povo, Ele não diz assim: cumpra a sua parte que eu cumprirei a minha, não cumpra a sua parte eu te rejeitarei. O mistério da aliança de Deus com Abraão, com os patriarcas da nação de Israel, com Davi, seu servo, e conosco, seus filhos, é de uma via, de uma única, em que Deus diz: cumpra os teus votos para comigo, e ainda que você seja infiel, eu manterei a minha palavra e serei fiel. Por que nós precisamos entender o convite da aliança de Deus para conosco, seus filhos, por essa ótica, a partir desse ponto de vista? Porque senão nós continuaremos
vivendo pelos nossos méritos. Nós continuaremos achando que conseguiremos atrair a Deus por meio das nossas ações. Não nos sujeitaremos, não nos renderemos por completo aos pés do Senhor, não reconheceremos que nada somos, sempre acharemos que somos alguma coisa, podemos alguma coisa, e pela nossa auto-justificação conseguiremos chegar até Deus. Olhar o Cristo da aliança, ou o Deus que faz aliança conosco através de Cristo, através de seu Filho, é perceber que nós jamais conseguiríamos nos achegar até Ele, mas Ele, por sua infinita graça e misericórdia, Ele mesmo nos convida e diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Escutem com atenção a aliança que eu faço convosco e venham a mim. Eu tenho uma aliança com você, creia em mim, siga os meus passos, me obedeça, mas entenda qual é o critério da aliança. Eu te conquistei, eu te comprei, sou eu que te trago a remissão de todos os pecados. Por isso ele aponta Davi como modelo messiânico. Olhe para Davi e atente-se nas fiéis misericórdias prometidas a ele, aliança perpétua. Veja como eu disse, imagina, a linguagem aqui é profética, nós temos que entender o contexto de uma mensagem profética. E embora Isaías tenha passado um bom tempo falando sobre a punição de Deus que viria para o conserto do seu povo, para a correção desse seu povo, chegou um momento de graça, de vida, de esperança. Veja que o texto que nós mais, ou geralmente mais conhecemos de Isaías, está aí no capítulo 52 e 53. Como Deus proverá o Messias, o libertador, o salvador, aquele que há de restaurar a sorte do seu povo. E logo depois disso ele diz, virão dias gloriosos, tenham esperança, porque virá restauração, porque Deus não traz a punição sobre o seu povo para que o seu povo morra, mas para que o seu povo se endireite em seus passos e retorne aos seus caminhos. Então haverá um dia de retorno, e nesse dia de retorno ele diz, cumprirei as promessas que fiz a vosso respeito. E assim como disse a Davi, ou através do reinado de Davi, que viria a restauração, que haveria a libertação, que haveria o cumprimento da minha aliança convosco, trazendo restauração plena e completa, assim será. Por isso, o trono de Davi haveria de ser restaurado. E o sentido espiritual da restauração do trono de Davi era o resgate do povo para si, em uma nova terra, em uma Jerusalém restaurada, renovada. A grande confusão que a religião faz conosco estava presente também nos discípulos de Jesus, por isso muitos aguardavam que o filho de Davi, o Messias que viria, e Jesus ali diante deles, restaurasse politicamente Israel, livrando-os das mãos de opressão do Império Romano. E Jesus mostra, eu vim restaurá-los por inteiro, vocês estão querendo pouco, se querem uma restauração política terrena. Isso está presente, mas não é só isso. A maior restauração é aqui, é na alma, é no coração, é o arrependimento contrito, verdadeiro, sincero, promovido pelo Espírito Santo que está em nós, que nos leva ao arrependimento, à submissão total a Deus, e um esforço tremendo para cumprir a sua vontade, uma vez que já fomos aliançados, uma vez que já temos pacto com Ele, e Ele mesmo cumpre suas promessas. Tanto o é, que no verso de número 5, ele faz uma ponte para o testemunho. Ele diz, olha, com a restauração de Deus, com a ação misericordiosa de Deus, com essa aliança perpétua demonstrada em Davi, no povo, pelo cumprimento da aliança, em nós hoje, nós, eu e você aqui, nós presentes aqui, dia 10 de dezembro de 2017, na Igreja Presbiteriana de Brasília, ou você que nos assiste em casa nesse momento, seja qual for o dia que você esteja assistindo. A todos nós que somos chamados do seu povo, essa promessa se cumpre. E a partir da nação de Israel, a partir do povo que testemunhou a vida em Jesus, e a partir de todos nós que hoje devemos testemunhar essa vida, ele diz, chamarás a uma nação que não conheces,
E é uma nação, no verso de número 5, que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque esse te glorificou. Uma bênção para as nações, mas sempre em Deus e por causa de Deus. Especificamente sobre a nação de Israel, a eleição está aqui demonstrada. Israel, eleito como povo de Deus para ser luzeiro às nações. Não para viver a exclusividade da vida com Deus, ou do que nós chamamos de evangelho, não para guardar para si as verdades da libertação que há somente no Deus Criador, não, mas para refletir ao mundo a graça. Assim nós, queridos, que fomos alcançados por essa promessa, que fomos alcançados por essa aliança perpétua, como aqueles foram enxertados na árvore, nós também devemos refletir essa luz. Você não foi salvo para fechar-se em si mesmo, para somente alimentar-se das verdades da cruz, do Evangelho, e depois reter tudo para si e começar a engordar-se espiritualmente. Não, mas para ser cheio da graça e refletir essa vida, essa esperança, e levar ao mundo essa vida que você mesmo recebeu da parte de Deus. Devemos ser bênção, queridos, aonde estamos. E o mesmo convite da aliança que foi feita a nós, deve agora se propagar. E esse mesmo convite, através da minha vida, através da sua vida, deve alcançar a nossa família. Então não perca a oportunidade. De forma muito prática, não perca esse momento. Não perca. Se você tiver a oportunidade, reuniu a família, faça uma oração. Os amigos de trabalho reuniram, faça uma oração. Os colegas de alguma entidade, alguma instituição se reuniu, faça uma oração. Não perca a oportunidade de testemunhar. Não perca, querido. Todos os shoppings estão recheados de luzes brilhantes e árvores de Natal. Não perca o sentido que o presépio deve trazer. Não perca o sentido real. Não perca a oportunidade. Às vezes o presépio é só um pedacinho pequenininho ali. Foque no que é principal. Não perca a oportunidade de testemunhar o verdadeiro sentido daquilo que estamos celebrando. O Salvador nasceu entre nós. Não perca a oportunidade, querido, de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ao fazer uma avaliação de 2017, veja que mesmo os pontos ruins foram bênção na sua vida. Deus lhe permitiu um crescimento. E de outra forma você não teria. Testemunha aos outros aquilo que Deus tem feito no seu coração. A esperança que se renova em 2018 não pode vir por uma força cósmica. Não, ela vem da crença, na fé inabalável de que Deus está conosco e os nossos caminhos estão sendo guiados pela sua própria mão. Então testemunhe isso ao mundo. Eu tenho esperança em um 2018 melhor. Por quê? Porque eu tenho fé na humanidade. Não! Porque eu creio em Deus que conduz a minha vida em triunfo. É isso que nós devemos testemunhar e aproveitamos todas as oportunidades para fazer aos outros também o convite que foi feito a nós, uma aliança com Deus. Por fim, caminhando para o encerramento dessa mensagem, temos um terceiro convite, queridos, o convite do perdão. O convite do perdão, versos 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Vamos juntos? Um texto muito conhecido. Vamos ler juntos? Versos de número 6 e 7, diz assim a palavra do nosso Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscar o Senhor, invocar o Senhor. Buscai ao Senhor, invocai o Senhor. E ele diz, enquanto se pode achar, enquanto está perto. A ideia do texto, queridos, é que há um tempo. É como se houvesse uma brecha, há uma porta que há de se fechar. Aproveite este tempo. Há um tempo de distanciamento e há um tempo de aproximação. O nosso dia é esse, nosso momento é este.
O tempo é agora. Hoje é o dia de salvação. Ouvindo a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas mantenha o seu coração flexível, mantenha sua mente aberta para receber essa mensagem e ouvir da parte de Deus a convocação para o arrependimento e, consequentemente, para o perdão. Buscar o Senhor é um convite para a intimidade. Deus mesmo nos convida: busque a mim e você me achará. Venha até mim e eu me deixarei ser descoberto por você. Se encontre em mim, então você receberá a verdadeira vida. Invoque o meu nome e você ouvirá as minhas palavras, e você ouvirá a minha direção. Quem nos convida é o Senhor. A mesa está posta, e quem nos convida para entrar é Ele mesmo. Ele preparou tudo. É o noivo que chama a noiva bendita às recâmaras, que chama para dentro, que convida para cear com Ele, para bailar com Ele. É o Senhor mesmo que nos convoca, quem nos chama e diz: busque, invoque, venha, porque ainda é possível achar. Venha, busque, invoque, porque eu estou perto de vocês, não estou distante, como um criador alheio à sua criação, mas eu estou aqui, agindo, intervindo em sua história, movendo em seu favor. Sinta a ministração que vem do Espírito Santo de Deus e fala ao coração. Quando o Senhor fala como voz de trovão poderosa, que rompe na nossa existência, que quebra toda a armadura, que rompe com os grilhões que nos seguravam, Ele nos chama para uma mudança de vida. Quando essa voz tremenda, poderosa vem sobre nós, ela vem para romper com as estruturas de nossa vida e para causar, promover transformação. Por isso, não cessa no verso 6. Busque enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Não porque há uma contrapartida. Ouvindo essa voz, sendo impactado por ela, deixe o seu caminho de perversão. Mude os seus pensamentos de iniquidade. Você perverso, você iníquo. E aqui poderemos fazer uma lista. E aí você inclua o seu pecado aí. E põe o ponto de fraqueza da sua vida. Põe aquele ponto em que sua vida não tem sido correta diante de Deus. Põe as suas fragilidades, suas debilidades. Porque às vezes achamos que mentira é pecado, como de fato o é. Achamos que o adultério é pecado, e de fato o é. Achamos que outros elementos postos claramente na Bíblia, em listas, são pecado, e de fato o são. Mas falta de confiança em Deus também é pecado. A nossa ansiedade torna-se pecado, porque demonstra muitas vezes que nós não temos confiado em Deus, não temos depositado nele a nossa esperança. Então coloque o seu ponto de debilidade, a sua fragilidade. Talvez pense: eu não tenho, pastor, eu não tenho. Esses pecados, isso, graças a Deus, eu não tenho. Então qual é a sua fraqueza? Porque se não há diante de Deus pecadinho e pecadão, é assim que nós temos ensinado as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos jovens. Se não há distinção, então talvez a minha incredulidade esteja sendo o ponto mais cruel para o meu coração e tenha me afastado de Deus. Talvez a ansiedade da minha vida seja o ponto que mais tem me afastado da presença do Senhor, porque eu não tenho confiado nele. E então eu tenho sido perverso em seguir o meu próprio caminho, iníquo ao pensar as soluções da minha vida, e Deus tem sido deixado de lado. Deus mesmo então nos convida à sua presença, tem dito a nós: busque a mim, invoque-me, e eu responderei, e eu mudarei sua sorte, mudarei sua vida. E Ele mesmo nos convida: deixe o seu caminho, deixe os seus pensamentos que não condizem com a minha vontade, converta-se, mude, transforme esse caminho, voltando-se
para Deus. Converta-se, mude a sua direção, volte-se para o Criador, para o Deus tremendo que nos chama à sua presença, porque quando você voltar, Ele não estará te aguardando com o cajado na mão, pronto para punir-te pelas suas faltas. O texto no verso 7 conclui dizendo: voltando-se para Deus, você encontrará paz. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Porque os seus braços estão abertos, prontos para nos acolher, para nos dar aquele afago, para nos aconchegar e restaurar a nossa vida. Você que nessa manhã está precisando disso, a resposta está diante dos seus olhos. Está no texto bíblico. Deus está aqui, pronto a te tomar nos braços e a restaurar a sua vida. Arrependa-se, volte-se ao Senhor. Você que é de Deus, tem vivido um compromisso com o Senhor, não pode esquecer essa palavra, porque ela também é para nós. Os pontos da nossa vida em que não temos sido leais e fiéis, embora Deus sempre seja fiel, precisamos nos arrepender e voltar-nos para o nosso Deus. Seus braços continuam abertos para nós, o seu povo. E Ele nos convida, pela graça, pela sua aliança e pelo seu perdão. Vinde, todos vós, vinde. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor não está alheio à nossa história, à nossa vida, à situação que nos encontramos. Tu conheces-nos, ó Deus, melhor do que nós mesmos. Tu sabes, Senhor, aquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Sabes bem, ó Deus, onde temos falhado, onde temos errado, onde não temos crido, onde temos nos desviado. Sabes também, meu Deus, é bem verdade, o quanto temos nos esforçado e, ó Deus, quanto queremos agradar o Teu coração. Mas, meu Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos nas nossas debilidades, ajuda-nos, ó Deus, quando os nossos ouvidos não estão inclinados à Tua voz, ajuda-nos, ó Deus, quando não temos caminhado nos Teus caminhos, ajuda-nos, ó Pai, quando não temos priorizado Tua palavra, a verdade do Senhor, e temos empenhado a nossa vida por aquilo que não é glória do Teu reino, por aquilo que não é evangelho de Cristo, por aquilo, ó Deus, que não tem valor. E temos acumulado tantas coisas nessa vida, achamos que caminhamos em graça. E temos gastado os nossos dias com coisas que não são do Teu reino, ó Pai. Essa talvez seja a grande perdição da nossa vida. E a maior alegria, ó Pai, vai ser gastar-nos por Ti, vivermos por Ti, depositarmos toda a nossa vida diante do Teu altar. Faz assim conosco, ó Deus. Ajuda-nos. Faz assim conosco, ó Deus. Chama-nos para junto de Ti. Faz assim conosco, ó Deus. Inclina a nossa dura cerviz, o nosso coração, amolece-nos, ó Pai. Dá-nos sensibilidade para ouvirmos a Tua voz que diz: vinde, a graça te convida. Dá-nos sensibilidade, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz que diz: vinde, eu te convido, não pelo seu merecimento, mas pela aliança que eu tenho contigo e eu mesmo cumpro. Dá-nos sensibilidade, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz doce, suave, voz de amor, que diz: vinde, eu te perdoo. Vinde, eu sou o perdoador. Faz assim conosco, ó Deus, queremos nos encontrar sempre em Ti. Por Cristo Jesus. Amém.